Nessa edição do Argumento, você é nosso convidado para uma conversa sobre o analfabetismo, mas de uma perspectiva um pouco diferente. Conversa conosco o senador Cristóvão Buarque e as relações entre o analfabetismo e a violação dos direitos humanos. Não é isso, senador? É uma perspectiva que geralmente as pessoas não se dão conta. Não se dão conta do que significa uma pessoa estar analfabeta, né, no país. Por exemplo, a tortura. Torturar alguém fere, violenta os direitos humanos. O analfabeto, ele é torturado todos os momentos que ele está acordado e precisando se comunicar no mundo moderno só com letras. O analfabeto, ele não tem o direito de ir e vir, porque ele não sabe o ônibus que ele toma. Então, ele não está preso, mas ele não está livre. Ele não sabe o remédio que está tomando. Tem que perguntar a alguém. Ele está sujeito a uma série de coisas mesmo. Tem que perguntar. É por isso que os analfabetos não vão ao supermercado. Porque lá você não pode chegar e pedir. Isso você faz na venda da esquina. No supermercado você tem que ler. É verdade. Então, ele é prisioneiro. Ele, por exemplo, até costumo dizer, ele é violentado até no direito de desenhar a bandeira. Porque, diferentemente das outras bandeiras do mundo, quase todas, a nossa tem um lema escrito. O analfabeto não consegue desenhar a bandeira. Ele faz o losango, ele faz a circunferência, ele pode até fazer o lugar do slogan, do lema, mas na hora de escrever ele não sabe. E parece que não, as pessoas podem até estar se perguntando por que a gente está falando sobre analfabetismo. Mas tem uma fatia da nossa população considerável. 13 milhões de adultos. Pois e pior, aumentou o ano passado. De 2012 para 2013, aumentou em 200 mil o número de analfabetos. Vamos supor que 200 mil em 13 milhões é a margem de erro, porque ninguém foi contar um a um. Mas muito bem, mas ficou ali. É um crime que não chegou nem a reduzir. Não chegou nem a reduzir. É um crime que a gente comete contra 13 milhões de brasileiros, não tê-los alfabetizados em tempo. Eu acho que os adultos analfabetos deveriam pedir indenização pela lei da anistia. A lei da anistia dá direito de você pedir indenização. E quantos não têm recebido dinheiro? Indenização pela lei da anistia porque, de alguma forma, a pessoa foi lesada pelo Estado. Foi lesada pelo Estado. Não conseguindo ter Até acesso à educação. A Constituição deu um prazo de 10 anos, em 88, para que o problema fosse resolvido. E, senador, quando a gente pensa que no Brasil a gente tem o criador de um método para erradicar o analfabetismo, né? Um método no mundo inteiro. No mundo inteiro, um método eficiente, inclusive para adultos, não é? Um dos poucos brasileiros que tem estátua no exterior, Paulo. É nome de ruas no exterior. Olha, isso eu não sabia. Eu já vi estátua dele, hein? O Salvador, pelo menos, eu vi. Mas tem em outros lugares, e tem nome de rua. O cara que inventou como alfabetizar. E nós somos um dos 10 países com o maior número de analfabetos. Senador, o senhor que já foi reitor da Universidade de Brasília, já foi governador do Distrito Federal. De reitor. Quando eu cheguei à reitoria da universidade, eu descobri que nós tínhamos 70 analfabetos. Lá? Entre jardineiros, pedreiros, trabalhando no campus. Eu fiz um programa e erradicamos. É mesmo? Eu saí lá, não tinha mais nenhum. Eu me lembro até de visitar as aulas, uma coisa que eu nunca tinha percebido e que a professora viu. Eu cheguei lá, estavam os homens, aquele marmanjo, bordando. Sabe por quê? Porque quem usa enxada não consegue pegar no lápis com tranquilidade. É como colocar na sua mão um bisturi, ou na minha. Aí faz um estrago imenso. A mão tem que ser educada para isso, né? E eu via eles ali bordando, tomei um choque. Depois eu fiquei fascinado com aquela coisa. E vejo o empenho dessa pessoa. O empenho. Talvez ela tivesse até um preconceito de bordar. E conseguimos eliminar, eram 70 apenas. Isso faz 25 anos. Não se justifica o país ter... O senhor já foi ministro da Educação, senador envolvido com a Comissão de Educação do Senado, reitor de universidade. Qual é a sua expectativa em relação à educação no país? Porque, de várias maneiras, em vários pontos, o senhor trabalha essa questão, né, senador? A expectativa é que vai bem, não sei, irá bem, não sei quando ainda. Depois eu explico por quê. Mas eu quero, quando eu fui ministro da Educação, o que eu queria realmente era ficar na história como o ministro alfabetizador. Era isso. Tanto que criou uma secretaria para erradicar o analfabetismo. Criou um programa
Passei a pagar aos adultos para que aprendessem a ler, como eu fiz no meu governo aqui. O meu governo, eu lamento não ter tido a perspectiva de erradicar. Eu disse, vamos alfabetizar. É diferente, erradicar e alfabetizar. E criei um programa Bolsa Alfa. Eu dava R$100, estou falando de 1995, para o adulto no dia que ele escrevesse a primeira carta, se ele fosse analfabeto. Nossa, eu tenho essas cartas hoje. Nossa, que emocionante. São cartas né? lindas, é emocionante. Até porque um direito humano violentado sobre os analfabetos é o direito de ler uma carta do filho, ou escrever uma carta para o filho. Isso é um direito humano. O analfabeto não tem. Você tem que pedir a outro para escrever. Agora, tem da que pedir a outro então, para no ler. mundo digital, piora bem, né? Porque do jeito que Sabe que pior ou não? Pode melhorar. Porque, por exemplo... a sensação de exclusão. A sensação de exclusão. Mas para alfabetizar, o computador a internet ajuda. pode ser uma boa. Até porque, como eu disse, não precisa mais bordar. Porque Você apertar pode o digitar. botão. Isso a gente vê em motoristas de caminhão. Os motoristas de caminhão, depois que começaram a colocar um terminalzinho O GPS. O GPS é um terminal para que ele se comunique com a sede, passaram a escrever mais para a família, que só precisa apertar um botão. É verdade. Que legal. É diferente de você fazer a tal da letra cursiva. Realmente Então, o computador pode ajudar a gente a erradicar o analfabetismo. É possível. Mas voltando à sua pergunta, como é que eu vejo a educação? Porque o senhor Ela vai ter que melhorar, porque hoje você ser educado, instruído, que não é o mesmo, é como se você respirasse, é oxigênio. Ninguém tem futuro. Um dia desse eu encontrei 2 senhores que deixaram de investir em Alagoas porque não encontraram mão de obra qualificada no projeto deles. O projeto deles era de criação de cavalos. Nossa. E eu até perguntei, qual é a formação do vaqueiro de vocês? Disse, não, nós não temos vaqueiros. Nós só deixamos nossos cavalos com veterinários. Nossa. E que saibam ler inglês por causa da bula do remédio. Porque um errinho qualquer, são 3 milhões que a gente perde. Tem alguns jardineiros, tem cara que corta grama, mas a gente não conseguiu em Alagoas 10 veterinários dispostos a trabalhar para nós e que soubesse ler idioma estrangeiro para ler a bula do remédio. Então, quando criação de cavalo exige formação, exige educação, a gente vai ter que dar um jeito. Agora, quanto tempo vai levar e o preço que a gente vai pagar pelo adiamento disso, eu não sei. Aí está uma pergunta que outro dia eu estava conversando, até não estava nem no trabalho, não, a gente estava fazendo uma reflexão justamente sobre essa questão da educação. Com tudo o que se avançou até hoje, em capacidade de comunicação, mesmo agora com a ajuda da tecnologia, se você quer saber um capítulo da história da humanidade, está interessado, você entra no YouTube, você vê um documentário, em minutos você fica bem mais informado do que você estava. Todo esse acesso desmistifica aquela ideia de que investir em educação leva muito tempo? Ou ainda não temos jeito de queimar a etapa? Investir em educação demora mesmo, porque a gente vê, às vezes, uma ONG, um trabalho comunitário que dá saltos, né? Demora para ter o resultado, mas não pode demorar para fazer o que é necessário. Porque o nosso problema não é que a gente está demorando para ter o resultado, é que a gente está demorando para começar a fazer seriamente o que deve. A gente fica fazendo assim, aquelas coisinhas. O próprio PNE foi um exemplo disso, né, a gente vai levando assim. Esse é o problema grave que a gente tem. Agora, que demora para ter o resultado, sim. Até porque não inventaram ainda pó royal para criança. Criança cresce num ritmo. Cresce no seu tempo. E a revolução educacional não será feita mais com os adultos. Não será. Será feita com as crianças. É um investimento para uma nova geração, mas devia começar agora. Mas só um detalhe, falando ainda de direitos humanos. Quer ver um direito humano que é negado aos analfabetos? A prática plena da sua religião. Porque você não pratica plenamente sua religião se você não pode ler os textos sagrados, a Bíblia. É verdade. Hoje em dia, antigamente bastava o padre ler na Igreja Católica. Hoje você já lê o livrinho. Os analfabetos não podem ler os cânticos. Ficam fora desse processo. Ficam fora, ficam excluídos. A gente esquece isso, como você disse bem, ao lado dos direitos humanos. É por isso que eu defendo que o programa de erradicação do analfabetismo no Brasil não deve ser no Ministério da Educação. Deve ser no Ministério dos Direitos Humanos.
Entendeu? Outro enfoque. É outro enfoque completamente diferente. E o senhor que já tem uma bagagem no trabalho do Poder Executivo, isso muda? Isso transferir de um ministério para o outro também muda em termos de execução do projeto? Muda o compromisso. O ministro da Educação, o compromisso maior dele, aliás, deveria ser com as crianças, não é? No Brasil, os ministros da Educação não estão nem aí para as crianças. Eles estão preocupados com as universidades. Por isso que eu defendo um ministério só para a educação de base. O Brasil disse, não, vocês, prefeitos, se virem com as suas crianças. Nós, governo federal, cuidamos dos universitários. Então, os ministros não têm essa preocupação. Agora, mesmo que ele tivesse, é uma preocupação secundária. A preocupação virá mesmo quando disser, isso é um direito humano. E aí é no outro ministério. Aí faz sentido. Faz sentido toda Cria o sentimento de urgência. É a mesma coisa colocar analfabetismo no Ministério da Educação, que a gente tratasse o problema da tortura no Ministério da Saúde. Porque realmente maltratou o corpo, feriu o doente. O torturado ficou ferido. Então o Ministério da Saúde cuida deles. Não, foi o Ministério dos Direitos Humanos que acabou com a tortura, não foi o Ministério da Saúde. Tá aí uma ideia para a gente encerrar o programa e deixar uma reflexão no ar, né, senador? Um país que tem o grau de analfabetismo brasileiro é um país que não respeita os direitos humanos dos seus cidadãos e cidadãs. Tá certo. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado a você. O senhor defende, inclusive, que esse cidadão cobre do Estado uma indenização, né? Ou defendo que ele cobre do Estado uma indenização e defendo que, para respeitar os direitos humanos, enquanto tivermos analfabetos, a bandeira do Brasil não devia ter nada escrito. Ou criar duas bandeiras. Ou o Brasil, para os alfabetizados. Ou o Brasil ter duas bandeiras, a bandeira dos analfabetos e a bandeira dos alfabetizados. No mínimo ia dar mais visibilidade a esses 13 milhões de brasileiros que não estão lendo, né? Fica, então, essa reflexão para você que nos assiste fazer aí com você, tá bom? Você pode participar do nosso programa, o programa Argumento, trazendo sugestões ou críticas através de ligação gratuita ou do endereço eletrônico que estão aí na sua tela. Até a próxima.